a China ainda está aí do seu jeito, que é um outro jeito. Então nós vamos partir dali. Vamos partir da... Você quer partir? Vamos partir do Mao Tse-tung. Né? Ele conseguiu vencer a Guerra Civil, não é isso? Certo. Logo depois da Segunda Guerra. Quer dizer, a Guerra Civil, na verdade, teve antes e depois da Segunda Guerra, não é isso? Mas, para falar a verdade, eu até pensei um pouco no assunto. Quando Mao Tse-tung, ou melhor, o Partido Comunista Chinês, toma o poder em 1949, em outubro de 1949, depois de uma guerra civil que sucedeu à Segunda Guerra Mundial, a China coroava um período de um século de guerras. A China tinha sido um país praticamente em guerra desde a década de 1840. Ou seja, a China era um país em ruínas praticamente, porque tínhamos tido as guerras do ópio na década de 1840. Contra a Inglaterra. Contra a Inglaterra, exatamente, que destruiu a armada chinesa. Acabou certo? com a China. Depois tivemos várias guerras contra o Japão, em que o Japão venceu. Invadiu certo? várias vezes. Várias vezes, certo. Depois tivemos a guerra russo-japonesa e a possibilidade de que ela se estendesse para a China. Depois tivemos a Primeira Guerra Mundial. Depois tivemos a invasão da China pelo Japão em 1932, que desmembrou o território chinês. Depois tivemos a Segunda Guerra Mundial e depois uma guerra civil imediatamente depois da Segunda Guerra Mundial. Então, na verdade, quando o Partido Comunista chega ao poder, está chegando ao poder num país que tinha sido durante um século, digamos assim, comovido por uma série de episódios bélicos, certo? E onde não existia propriamente uma verdadeira unidade nacional. A unidade nacional, entre aspas, que tinha sido conquistada nos impérios chineses, já era uma ficção, certo? Quando a China derrubou a monarquia, em 1919, certo? Na verdade, a China se desmembrou pela ação dos chamados senhores da guerra, que eram senhores locais, certo? Contra os quais o Kuomintang, que era o Partido Nacionalista Chinês, pouco pôde fazer, certo? E praticamente a China ficou desmembrada e posteriormente mais desmembrada ainda pela invasão japonesa, certo? Que restituiu no poder o último imperador, o famoso filme de Bernardo Bertolucci, Puyi, certo? Que era, na verdade, um fantoche, uma marionete dos japoneses, certo? E que terminou como gari, né? Durante a Revolução Cultural Chinesa. Então, a história da China, a componente nacional no que vai ser o comunismo de Mao Tse-tung é muito forte, porque a China vem de toda essa história dramática e, em parte, a tomada do poder pelo Partido Comunista Chinês tem muito a ver com essa história. Porque não era parte dos planos de Stalin, que era o comandante, digamos assim, do comunismo mundial, certo? Que o Partido Comunista Chinês tomasse o poder, muito pelo contrário. A ideia era, pelos acordos de Yalta e de Potsdam, de que a China ficasse na órbita capitalista e de que na China se reconstituísse um poder nacional unificado, sim, mas sob o governo do Chiang Kai-shek, que era o chefe do Kuomintang, certo? Isso exigia que os guerrilheiros chineses, na verdade que não eram guerrilheiros, eram praticamente um exército regular, que durante a Segunda Guerra Mundial tinham combatido como a 8ª divisão do Exército Nacional Chinês, se desarmassem. Ora, a última experiência que tinham os chineses, comunistas chineses, de se desarmarem perante o Partido Nacionalista tinha sido em 1927, durante a chamada insurreição de Cantão, que foi um desastre, porque o desarmamento dos comunistas chineses determinou que Chiang Kai-shek, que por sinal na época era presidente de honra da Internacional Comunista, apesar de ele... O Chiang Kai-shek? Chiang Kai-shek foi presidente de honra da Internacional Comunista, certo? Ele massacrou os comunistas chineses. Depois que eles se desarmaram, ele foi lá e massacrou. Ele os massacrou e traiu. se utilizou como combustível para locomotivas. Isso é um episódio trágico que está registrado. De verdade? De verdade. Está tudo num livro, A Condição Humana, de André Malraux, que foi um clássico da literatura na primeira metade do século XX, que ainda é muito lido, certo? Então, um personagem pronuncia a frase famosa, né? Um comunista chinês diz: nesta revolução nós somos os coolies, aqueles que puxam um carro, certo? Da burguesia nacional, né? Que era o Kuomintang, que tinha sido fundado em 1905 no Japão por Sun Yat-sen. Quando o Partido Comunista toma o poder, o que acontece? Para respeitar a ortodoxia comunista, que dizia que o comunismo não se podia implantar na China,
porque era um país que precisava fazer previamente... Que era rural, não é isso? É? Era um país essencialmente rural. Essencialmente e não deveria, rural e com poucas indústrias, e ainda por cima tendo passado por todos esses episódios. E que acontece? O Partido Comunista Chinês declara que está à cabeça de um governo democrático das 4 classes. Era o bloco das 4 classes, que eram a burguesia nacional, a pequena burguesia, o campesinato e o proletariado. Inclusive fazia parte do governo a viúva, já bem velhinha, de Sun Yat-sen, que tinha sido o histórico fundador do Kuomintang, certo? 4 anos depois, em 1954, praticamente toda a propriedade tinha sido nacionalizada na China. E, bom, atualmente se critica, quando que criticam o comunismo e falam que isso foi um pesadelo, certo? Falam que não deveriam ter feito isso e não deveriam ter tomado poder na Europa Oriental, enfim, em toda uma série de países. Se nos concentrarmos apenas na China, nós podemos dizer o seguinte: quem levou a essa expropriação foi a pressão dos capitalistas externos, certo? Dos capitalistas chineses, de um lado, e dos norte-americanos, pelo outro. Porque houve 2 episódios. Em primeiro lugar, a burguesia nacional chinesa não suportou o governo do Partido Comunista, mesmo que tivesse sua propriedade respeitada. Eles fugiram todos para Taiwan, certo? Onde se criou... 2 milhões de pessoas. Sim, a China nacionalista com Chiang Kai-shek, certo? Então, praticamente deixaram suas propriedades, as fábricas, o que havia aí, que não era grande coisa, certo? Do ponto de vista de um desenvolvimento industrial, vazias. Que iam fazer os Alguém tinha que... Alguém tinha que tomar conta daquilo, certo? Claro. Os operários tomaram conta, o Partido Comunista organizou e controlou firmemente, certo? Evitando qualquer dissidência política. Mesma coisa pode-se falar do campo. Uma promessa dos comunistas é que iriam fazer a reforma agrária. Na verdade, eles já vinham fazendo a reforma agrária durante a Guerra Civil. Eles não faziam apenas uma guerra contra os nacionalistas. Eles, para ganhar o apoio do campesinato, e isso foi o que lhes garantiu o apoio do campesinato, certo? Eles fizeram a reforma agrária simultaneamente à guerra contra os nacionalistas, que eram nacionalistas, mas que eram basicamente conduzidos na guerra pelos Estados Unidos da América, certo? Porque os pilotos dos aviões e os próprios aviões eram norte-americanos, não eram do exército de Chiang Kai-shek, mas eram norte-americanos. O dinheiro era americano, era tudo americano. E a Rússia não apoiava o Mao, não é isso? Praticamente não apoiava, dava um apoio platônico, certo? E, além do mais, o exército nacionalista era totalmente corrupto, recebiam as armas e as vendiam para os comunistas, certo? Ou seja, se criou um mercado negro, houve uma inflação espantosa, certo? O dinheiro era usado para empapelar as paredes, porque valia menos que o papel em que estava impreso, ou seja, houve literalmente uma decomposição. O Partido Comunista quase que foi levado a tomar o poder, mas não por uma forte aspiração comunista das massas, que não existia, por outro lado, mas basicamente, a não ser nas regiões agrárias, certo? Mas basicamente pela decomposição total da China. É o único partido que poderia, nesse momento, e que estava organizado para... de alguma maneira organizar essa sociedade, era o Partido Comunista, não havia outra saída. E uma vez no poder, explode a Guerra da Coreia. Não devemos esquecer que houve um episódio que hoje está esquecido. O general MacArthur, que tinha sido comandante em chefe das tropas norte-americanas no Oriente, que estava no Japão, propôs, e não propôs em segredo, isso todo é público, está num livro famoso de um grande jornalista daquela época, se chamava Irving Stone, certo? Que desnudou todos os... Ele propôs lançar todo o arsenal atômico norte-americano em cima da China. Literalmente todo o arsenal, num momento em que os Estados Unidos tinha praticamente o monopólio da arma nuclear. Os soviéticos já tinham explodido uma bomba em 1948, mas ainda não tinham um arsenal que lhes permitisse retaliar um ataque norte-americano, certo? Era o começo da Guerra Fria, e foi a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia, na verdade, foi uma guerra entre China e os Estados Unidos, por pessoa interposta, e suas consequências as vivemos até hoje. A Coreia ficou dividida, Coreia do Norte e Coreia do Sul, todo mundo já sabe disso, e as romances de Donald Trump com Kim Jong-un e essas coisas todas, certo? Que tem uma longa história, que hoje parece uma comédia de enredos, certo? De um ditador, certo? De uma sucessão familiar, né? Seu pai, seu avô, etc, etc. E o cabelo esquisito, e né? Esse homem fazem toda uma história a respeito de... Bom, mas se se desconhece toda a história precedente, isso de fato parece uma comédia, uma bufa, certo? Mas não é nada disso. Tem uma história dramática, tem uma guerra com milhões de mortos, onde houve ameaça de ataque nuclear contra a China.
A resposta do comandante em chefe das tropas chinesas, certo, porque todo isso foi público, foi que atacassem. Por quê? Porque não tinha nenhum problema. Aproximadamente tinham 170 bombas atômicas iriam ser lançadas sobre a China, mas disse, a China é um país enorme, basicamente no campo, vamos perder um terço da população. E daí? O resto nós... O resto nós ficamos, certo? E num combate corpo a corpo nós vencemos, certo? Porque já vencimos os japoneses, já estamos ganhando na Coreia, certo? E vamos vencer os norte-americanos também, não há nenhum problema. Inclusive, foi o momento em que a democracia norte-americana correu o maior perigo em toda a sua história, porque MacArthur articulou um golpe de Estado. Isso foi revelado por Irving Stone nos Estados Unidos da América para impor essa política, junto com uma fração do Partido Republicano. Chegaram a se fazer, digamos assim, reuniões sérias que visavam fechar o Congresso norte-americano e impor um governo militar, civil-militar, com uma ala do Partido Republicano e o exército, e o comandante-chefe do exército norte-americano. Finalmente, a ala, digamos así, partidaria de outra política, que estava encabezada pelo comandante-chefe das tropas europeias, porque, na verdade, foi uma continuidade da Segunda Guerra Mundial na política interna norte-americana, que se chamava Dwight Eisenhower, que foi finalmente presidente eleito pelo Partido Democrata, conseguiu develar esse golpe, certo? E a China, a Revolução Chinesa, foi um episódio dentro de um jogo político de alcance mundial que chegou a afetar inclusive a política interna dos Estados Unidos. Vista desde esse ângulo, ela aparece de um modo completamente diferente. Aparentemente foi um episódio puramente chinês e não foi nada disso. Houve um jogo de forças internacional. Stalin não ficou nada contente com o fato do Partido Comunista chegar ao poder e todas as nacionalizações que levaram a China, que tinha declarado em 1950, a través de um discurso de Mao Tse-tung, que não iriam implantar o comunismo, que haveria um longo desenvolvimento de uma sociedade democrática, capitalista, para que a velha ortodoxia da revolução por etapas, certo? Primeiro virar capitalista, para depois capitalista virar e comunista. Depois se pensaria num futuro indeterminado no comunismo. Em 4 anos já estavam do que se poderia chamar de comunismo, que era um comunismo da miséria, na verdade, porque era simplesmente a nacionalização dos escassos meios de produção da China, certo? Para poder garantir a sobrevivência da população de um lado e do país pelo outro. Porque se deixassem a dinâmica mundial tomar conta, a China teria sido invadida como produto da Guerra da Coreia e novamente desmembrada, como já tinha acontecido inúmeras vezes em todo o período do século anterior de guerra. Então, portanto, digamos assim, a China foi literalmente empurrada em direção do comunismo pelos Estados Unidos da América. Isso praticamente hoje se esquece, certo? E estamos falando de um país em ruínas em 1950. Nesse momento, o Brasil, por exemplo, tinha uma renda total e uma renda per capita muito superior à da China. Comparemos com hoje. Quando se fala o comunismo não deu certo, isto e aquilo. Não, a per capita ainda a gente está melhor, porque eles têm muita gente. Não é Mas isso? quando se fala de paridade do poder de compra, a renda chinesa já é superior à brasileira, certo? Se consideradas as diferenças do valor. O preço do os Big preços Mac. internos. O preço do Big Mac. Exatamente. Se compra mais Big Mac lá do que aqui, certo? Com a mesma quantidade de dinheiro. E a China atualmente está disputando com os Estados Unidos da América na hegemonia, certo? Essa China não é comunista, não? A China está indo em direção do capitalismo. Quer dizer, hoje passou lá por toda a revolução cultural, o Mao, ele não tinha uma base de raciocínio, né, comunista verdadeiro ou socialista, seja lá o que for. Ele era um ditador, né, no final. Ele não tinha uma base própria. Ele não tinha uma base de pensamento. Ele perdeu a batalha do aparelho no interior do Partido Comunista em dado momento. Isso estamos entrando no período anterior à Revolução Cultural, que foi o grande salto para a frente, que foi conduzido por Mao, que fracassou. Que foi para trás, né? Deu fome, foi um horror. Tá certo? Aí perdeu a hegemonia do Partido Comunista e decidiu deflagrar um movimento para conservar o poder por fora do Partido Comunista, que foi a chamada Grande Revolução Cultural. Foi um horror também, né? Foi um horror, mas ao mesmo tempo foi uma grande mobilização, certo? Onde houve, claro, todo tipo de excessos, porque os burocratas, ou seja, a ala contrária a Mao, onde estava Deng Xiaoping, que encabeçou a transição. Depois, né? Depois, mais tarde, e outras figuras, que são atualmente figuras, bom, as atuais figuras eram crianças ou não tinham nascido ainda, certo? Não.
que levou a uma situação na qual o que teria sido a abertura chinesa posterior teria talvez começado antes, se não tivesse havido a Revolução Cultural, que fez com que o setor de Deng Xiaoping, certo? Que era propriedade Ele foi preso, não é isso? Ele Deng chegou a ser Xiaoping, preso, como ele muitos foi- outros, certo? Como praticamente todos aqueles, certo? Que posteriormente conduziram a transição para a economia de mercado foram vítimas da Revolução Cultural Chinesa. Mas sem esquecer um detalhe: a abertura em direção dos Estados Unidos e dos primeiros elementos de economia de mercado não foi encabeçada por esse setor, foi encabeçada por Mao Tse-tung, depois da entrevista famosa, a famosa entrevista do ping-pong, né? Porque houve primeiro um contato um jogo entre as equipes nacionais de ping-pong dos Estados Unidos e da China, em Pequim, foi uma coisa puramente simbólica, e posteriormente Henry Kissinger viajou, e posteriormente Richard Nixon, que era o presidente, também viajou, e se deram os primeiros passos em direção de uma distensão, do ponto de vista geopolítico e tudo mais, e os primeiros tentativas de se ver que houvesse investimentos estrangeiros na China, que hoje são enormes, mas a China continua tendo, o Partido Comunista, o poder nas empresas estatais, certo? E, em segundo lugar, principalmente, e é isto que os Estados Unidos estão disputando, daí a guerra comercial, certo? Que tem isto como pano de fundo, o sistema financeiro. O sistema financeiro continua sendo basicamente estatal, há bancos estrangeiros, mas com uma política estritamente vigiada pelo Estado chinês, etc. E nesse quadro, que é um quadro determinado por toda a política de nacionalizações que foi levada adiante, porque todas essas propriedades nacionais, tanto de fábricas, quanto de setores agrários, quanto principalmente do sistema financeiro, é uma consequência da Revolução de 1949 e 1950. São ainda os rescaldos de toda aquela revolução. E atualmente a China disputa a hegemonia em inteligência artificial, em semicondutores, e segundo afirmam os especialistas, coisa que eu não conheço muito bem, mas tenho que me fiar na palavra deles, tem 3 anos de vantagem sobre os Estados Unidos na tecnologia 5G da internet, certo? Ou seja, que estaria até com certa vantagem naquilo que provavelmente vai determinar o futuro dos investimentos. Eu estive lá no começo do ano, eles dizem que até o final desse ano, até o final do ano que vem, eles vão ter domínio. A China vai estar com a tecnologia 5G. Não sei se é verdade, né? Mas lá na China é o que eles falam. Exatamente. Talvez exagerem um pouco, mas não seria um exagero, apenas um exagero. Eles são... Agora, se compare-se a situação da China em 1950 e a situação da China 70 anos depois, certo? Não há ponto de comparação. Não. E vejamos Brasil em 1950 e o Brasil hoje, a China fez um caminho muito mais rápido, certo? Em direção do desenvolvimento. Nos últimos 40 anos, sim, né? Até um determinado momento, não. Até um determinado momento a China um desastre, manteve conseguiu a façanha. O Brasil era o país que mais crescia no mundo, né? Crescia muito. Nessa e época. A China se mantinha estava ruim ali. Infelizmente, unida. numa época de ditadura, é ruim falar sobre isso. É uma conversa incômoda, na verdade. Sim. Porque o Brasil cresceu muito na época da ditadura, na época do milagre econômico, ditadura. Mas o Brasil cresceu muito. E depois vem patinando já desde a década de 80, né, até agora. A China, na época do Mao, ditadura também, foi muito ruim, tá certo? Teve isso que você colocou que eu acho que é interessante, quer dizer, foi o que sobrou, foi o Partido Comunista e deu unidade, senão nem teria a China como país hoje. Nem teria existido. Né? Mas, de qualquer maneira, fome pra caramba, blá, 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 o país não desenvolveu. Fome não, cuidado. Não. E esse é um detalhe importante, porque a China, que tem tudo a ver com a Revolução Chinesa, a China tinha padecido, historicamente, epidemias de fome, que determinavam que na China, devido a catástrofes naturais, basicamente, certo? Porque a China não é um território particularmente fértil, depende de... Não, tem completamente diferente, cada pedaço da China... Exato, e a China,
hoy nós estamos habituados a considerar os chineses como todos são chineses mais ou menos iguais. Não são. A China é muito heterogênea. Tem desde comunidades muçulmanas perto do Nepal e perto de toda aquela região perto da Índia. Mongólia, depois ali. Tem a Mongólia, tem... A China parte é de cima, extremamente tem- variada, é, certo? é. Nem sequer tinha uma unidade linguística. A unidade linguística da China foi obra do Partido Comunista, que impôs o chinês mandarim como língua oficial e única, certo? E o impôs pela força. Aliás, uma coisa que não é simplesmente chinesa. Na Itália e na França foi exatamente igual. Não? Os italianos e o francês foram impostos pela força do Estado como línguas oficiais. Então, o que é que acontece? Essas epidemias de fome que cronicamente assaltavam a China, que determinavam grandes migrações em direção de terras ou de lugares onde se pudesse comer, que estão no fundo da famosa longa marcha, que comoveu o mundo na década de 30, porque os chineses estavam habituados a percorrer longas distâncias a pé, certo? A longa marcha encabeçada pelo Partido Comunista Chinês, certo? Pelo Mao. Por Mao. E posteriormente a tomada do poder pelo Partido Comunista, viveu-se mal, mas ninguém morreu de fome, isso com certeza. Não? Epidemias de fome, propriamente dita. Houve mortes por um monte de outros motivos. Muitas. Inclusive políticos, né? Políticos, em primeiro lugar. Mas epidemias de fome já não mais houve. Isso foi uma coisa importante da China dos anos 50 e 60, antes que se desse todo esse salto que se deu através da economia do mercado. Bom, para resumir, a polêmica é o quê? Todo este avanço da China atualmente é obra da Revolução Comunista, alguns dizem. E outros afirmam, não, a Revolução Comunista criou a China Certo. moderna, isso é verdade, mas sem abertura ao mercado, a introdução de métodos capitalistas. O modelo é capitalismo de Estado, né? O modelo Exatamente. é esse, né? Então a disputa é essa, é uma disputa, no fundo, bizantina. E tem a questão democrática, assim, que essa é uma discussão, se a China e também a Coreia conseguiu também, a do Sul, né? Por um bom tempo, não a mesma coisa, mas também era uma ditadura que conseguiu direcionar. Eu estou dizendo que é incômodo, tem um assunto incômodo, que é o seguinte: o Brasil desenvolveu muito sob uma ditadura, a China se desenvolve agora, foi mal, mas também se desenvolve numa ditadura. A Coreia deu um grande salto, a Coreia do Sul, sobre uma ditadura. Hoje em dia as pessoas falam se a democracia está indo bem, está indo mal, está dando certo, aquelas coisas todas. Quando a gente pega Cuba, né, que também fez a revolução 10 anos depois, lá com Fidel Castro, saúde e educação, né, tá muito na frente dos outros, ao mesmo tempo é uma ditadura. Como que você vê essa eu digo incômodo porque eu gostaria de estar falando assim, só dá certo quando é democracia, né? Só melhora quando é democracia. Seria mais legal falar isso, mas fica difícil, se a gente for ser honesto, fica difícil. Olha, nós estamos falando, no fundo, da correlação existente entre economia e política. Isso. Essa correlação existe, mas não é tão simples, porque não se pode dizer simplesmente os países com democracia se desenvolvem, os países sob ditaduras não se desenvolvem. O Brasil é uma... Seria desejável falar isso, mas não dá para falar. Não há maneira de se falar uma coisa dessa. Essa combinação é complexa e analisá-la a partir de casos isolados, numa era de economia mundial, que existe já desde o século XIX, certo? É muito problemático, porque o desenvolvimento econômico, entenda-se o que quiser sobre desenvolvimento econômico, porque alguns usam, por exemplo, o crescimento do PIB. O crescimento do PIB pode ser qualquer coisa. Um especialista chinês falou: crescimento do PIB da China. Porque atualmente a China é uma ditadura, mas é uma ditadura onde há uma certa liberdade de expressão, em alguns aspectos, promovida pelo próprio Partido Comunista por motivos de eficiência econômica. Porque se deixar todo na mão de uma burocracia, um bando de ignorantes podem produzir uma catástrofe. É necessário que pessoas opinem. Um especialista opinou o seguinte: se você constrói uma ponte um mês, no mês seguinte você dinamita essa ponte e a reduz a escombros, e depois você reconstrói a ponte, tudo isso é computado como crescimento do PIB. E não tem nenhum sentido, porque na verdade não é crescimento do PIB, não é desenvolvimento econômico, é simplesmente atividade econômica.
Então, portanto, se toma como índice essa questão. Por isso, os índices de crescimento da China, que são realmente impressionantes, certo? E é impressionante lá. Agora, tem que ser tomados, por exemplo, todo mundo sabe, na China existem, no interior principalmente, verdadeiras cidades fantasmas. Foram construídas para promover uma urbanização, certo? Que não ocorreu. Que não ocorreu, ou seja, se encontra e existe principalmente um fenômeno que se explodir, e vai explodir em algum momento, talvez em cómodas prestações ou talvez de uma vez, certo? Que o endividamento enorme com o sistema financeiro. Nós temos uma bolha financeira na China também enorme, certo? Porque foram feitos empréstimos, construídas empresas, etc. e tal, muitas das quais estão se tornando não rentáveis. Então, muito nos impressiona a questão do 5G na internet, etc., mas a economia chinesa não é apenas a 5G. A economia chinesa não, é uma economia, claro, não, é tudo. É muita coisa, certo? E há uma crise de sobreprodução. Há, inclusive, fortes greves, porque a maior classe operária, já que estamos falando em comunismo, e não devemos esquecer que para o comunismo histórico, o comunismo não é o produto da implantação de uma série de ideias de pessoas que se autodenominam comunistas, não, claro. É o produto da luta de classes, certo? E, bom, qual é a maior classe operária do mundo? A chinesa, que está fazendo as maiores greves do mundo. Porque o desenvolvimento econômico chinês foi conseguido, em grande parte, graças a salários que eram baixíssimos. Mão de obra baixíssima. Era 30 dólares por mês. Atualmente o salário médio na China é 400 a 500 dólares, certo? Já perdeu o monopólio dos baixos salários a China. Atualmente está no Vietnã. É maior que o nosso. É? Maior que o nosso. É maior que o do Brasil. Exatamente. Então, e inclusive, porque o Partido Comunista favoreceu ou fez vista grossa para a greve, se organizou sindicatos, principalmente quando elas ocorriam em empresas multinacionais, porque o que quer o capitalismo chinês? Quer um mercado interno. Com salários médios de 30 dólares, você não tem mercado interno para nada. Com salários de 500 dólares, o mercado interno cresce. Claro. Atualmente temos milionários chineses que se tornaram milionários não vendendo no exterior, vendendo na China. Certo? Ainda assim, e os chineses investem no mundo inteiro, investem inclusive no Brasil, são os primeiros parceiros comerciais do Brasil, etc. E tal. No entanto, os investimentos chineses no exterior ainda são inferiores aos investimentos externos na China. Ou seja, um ponto de vista geral, embora o Partido Comunista continue conservando as alavancas fundamentais do poder econômico e nem se fala do poder político, o Partido Comunista é, tanto quanto a China, uma realidade muito heterogênea. Não temos democracia na China no sentido que entendemos no Ocidente, isso é verdade. Mas temos uma China heterogênea, onde as pessoas discutem, certo? Não através de organismos democráticos, mas discutem muito, porque o Partido Comunista é um balaio de gatos, certo? Há diversas frações e há diversas camadas dentro do Partido Comunista que exerce todo um poder político e uma autoridade política que lhe é, por outro lado, quando se fala de que não é uma imposição, não é estritamente uma imposição, é uma autoridade política que lhe vem da própria história, que lhe vem da história e principalmente o exército chinês, que é o fator fundamental de poder aí. Porque o exército é mais popular que o Partido Comunista, porque tem o nome, é o Exército Popular de Libertação, foi o exército que venceu a Guerra Civil depois da Segunda Guerra Mundial, e essa que é considerada como o fato fundamental que permitiu que a China fosse hoje um país e que tivesse todas as potencialidades e o desenvolvimento que tem. Bom, estamos falando, com isto estamos mostrando como as correlações entre economia e política são extremadamente complexas.